O que temos aprendido neste tempo de crise? Esta é uma pergunta muito importante para fazermos a nós mesmos, não é verdade? O que temos aprendido nesses dias de quarentena, nesses dias de afastamento social, dias de falta de trabalho ou falta de renda, para muitas pessoas, nesses dias onde não temos congregado, presencialmente, não temos feito visitas, não temos feito reuniões com outras famílias. O que tem aprendido nesse tempo? O que você tem aprendido? O que cada um de nós tem aprendido com esse tempo de isolamento social? Eu estive meditando nessa pergunta e eu gostaria de te desafiar a meditar sobre ela também neste momento, ok? É possível que muitos de nós, talvez alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo, é possível que ainda não aprenderam nada. É possível que muitos de nós não aprendemos muitas coisas, não é verdade? Muitos reclamam do presidente ou do ministro, Outros reclamam da China, alguns reclamam do próprio Deus, Como pode um Deus bom, soberano e perfeito permitir que tudo isso aconteça? Tantas pessoas sofrendo, morrendo, outras perdendo emprego, perdendo condição de sustentar a sua família. Muitas reclamações, outros tantos estão nervosos, porque não podem sair para trabalhar. Não tem como trazer o pão para dentro de casa. E ainda outros acham que o fim do mundo chegou. Meus queridos, o que tenho aprendido nesse tempo de crise? O que você tem aprendido? Talvez uma pergunta melhor a se fazer é: o que eu posso aprender com essa situação? O que Deus quer que eu aprenda com tudo isso? Se Deus existe, se Deus é bom, se Deus é soberano, Ele quer que eu aprenda algo com isso. Romanos 5,12 nos diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até que Adão comesse do fruto proibido. Não havia doenças nem morte nesse mundo. Esse mundo era perfeito. Então as doenças e mortes são consequências naturais de um mundo pecador. Isso inclui você, isso inclui a mim também. As doenças e morte em nossas vidas, nossos familiares, nossas igrejas, são consequências do pecado na humanidade. São consequências de um mundo pecador, corrupto, perdido. Se não houvesse pecado, não haveria nada disso. Portanto, a primeira verdade de grande importância que eu quero partilhar com vocês hoje é: doenças e mortes revelam o pecado do homem contra um Deus santo. Doenças e mortes revelam o pecado do homem contra um Deus santo. Adão decidiu desobedecer a Deus. Ele resolveu tomar uma decisão diferente daquela que Deus tinha dado para ele, da que Deus tinha ordenado para ele. Essa decisão levou Adão à morte. E não é esta a mesma decisão que a humanidade, cada um de nós, continua tomando todos os dias. Os homens não decidiram adorar cada um o seu próprio Deus, seja ele Jesus, Alá ou Buda. Eles não decidiram escolher sua sexualidade, porque cada um é dono do seu corpo, dono do seu nariz. A humanidade, talvez isso possa incluir você que está me ouvindo, Tantas vezes não escolhe dizer a mentira, ao invés de dizer a verdade. Os casais não escolhem o sexo antes de se casarem, mesmo sendo contra a vontade do pai. Eles também não decidem se divorciar e começar de novo, porque cada um merece ser feliz. E o que dizer do assassinato, do ódio, das brigas, dos xingamentos, dentro e fora da igreja? Que tal a desobediência às leis de trânsito ou a sonegação de impostos? Eu poderia passar muito mais tempo citando decisões práticas
que revelam o quanto cada um de nós, isso mesmo, o quanto você e eu somos pecadores e vivemos fora da vontade de Deus. Mas há uma segunda verdade, mais importante do que a primeira, que se encontra em Romanos 6:23. Lá diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, a segunda verdade que precisamos aprender hoje é que há esperança para o homem pecador. Deus, em seu infinito amor e graça, decidiu pagar o preço da dívida de pecado do homem. Isso mesmo. Ele ofereceu gratuitamente, aliás, ele oferece gratuitamente o perdão de pecados ao homem. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que notícia maravilhosa, não é mesmo? Mesmo que a doença e a morte revelem o quão pecador você e eu somos, ainda há esperança. Você crê nisso? Eu creio. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se fazerem, de se tornarem filhos de Deus. Eu quero encerrar com algumas aplicações, ok? Primeira, não fique perdendo tempo reclamando de A ou de B. Deus está no controle de tudo. Lembre-se disso. Deus é que está por trás de tudo. Todos os acontecimentos, nenhum passarinho cai do céu sem a permissão ou consentimento de Deus. Número 2, não se desespere por causa das finanças. Coloque sua necessidade diante de Deus, dobre seu joelho, clame a Deus. 3, aprenda essas duas verdades. Primeira, doenças e mortes revelam o pecado do homem contra um Deus santo, revelam o seu pecado contra Deus. Não é? Segunda verdade, há esperança para o homem pecador. Isso inclui você, isso inclui a mim. Você já tomou essa decisão? Você já confessou os seus pecados, como o versículo que eu acabei de citar? Se confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já fez isso? Você já recebeu o presente da salvação, como eu li no outro versículo? Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já fez isso? Se você não fez, faça hoje. Faça agora mesmo. Faça uma oração entregando sua vida a Deus, confessando seu pecado, dizendo: Deus, eu quero fazer parte disso. Eu quero ter o meu pecado perdoado, meu coração lavado. Se você já fez, agradeça ao Senhor por esse presente maravilhoso e partilhe essas verdades com outras pessoas. Não perca tempo olhando a tempestade como Pedro. Ficou olhando para a tempestade e afundou. Mantenha o foco no Senhor Jesus. Deus está no controle. Compartilhe as verdades de Deus. Deus abençoe a sua vida. Continue assistindo os vídeos que eu tenho postado, ok? Deus abençoe.